Então, se a gente pegar esses 4 processos, a gente vai ver que aí estão os processos de mindfulness dentro da terapia de aceitação e compromisso. Eu vou falar um pouquinho sobre o lugar do mindfulness dentro da ACT, tá? Qual que é a relação aí entre mindfulness e a terapia de aceitação e compromisso, né? Bom, mindfulness é uma coisa que tá meio em moda, assim, né? Está sendo bastante falado, né? E geralmente, quando as pessoas falam em algum tipo de meditação, a imagem que elas têm é alguma coisa meio assim. É uma coisa que você vai fazer para você ficar super tranquilo. Então, eu já ouvi muita gente falando assim, não, pratica meditação, porque você vai ver, você vai ficar mais calmo, você vai ficar muito tranquilo e tudo mais, né? Na realidade, isso pode acontecer, isso pode ser um resultado que acontece em função das práticas, né? Mas não é o objetivo, né? Nem do mindfulness, fora, né, do que a gente entende da terapia de aceitação e compromisso, e nem dentro da terapia de aceitação e compromisso, né? Então, o objetivo de praticar mindfulness não é se acalmar, se tranquilizar, né? Essa palavra mindfulness, se a gente for lá pesquisar e ver de onde que ela veio, né, veio de uma palavra em Pali, né, um idioma mais antigo que o sânscrito, né? Então, essas línguas antigas eram línguas muito complicadas, porque elas tinham um vocabulário mais restrito, né? É como quando a gente pega o aramaico, no caso do cristianismo, que algumas palavras têm significados diferentes, você tem que entender tudo no contexto ali, né? Então, muitas vezes, para explicar o que é uma palavra em Pali, você tem que dar uma aula sobre aquilo, você tem que escrever um livro. E algumas pessoas já fizeram isso sobre essa palavra sati, né? De tão complexa que ela é, né? E o mais próximo que eles conseguiram chegar no inglês foi com esse termo mindfulness, né? E depois isso foi traduzido para o português como atenção plena, né? Então é tipo sabe aquela brincadeira de criança, o telefone sem fio, que um vai falando uma coisa para o outro e quando chega lá a coisa já chegou toda transformada, né? É, é difícil da gente se referir a esse termo, por exemplo, atenção plena, que seria a tradução oficial de mindfulness em português, e a gente entender a que isso está se referindo. Se a gente voltar para a palavra em Pali, para o sati, uma das coisas que eles trazem nos estudos budistas, porque essa palavra surge no contexto do budismo, né, é a ideia de se recordar, de lembrar de alguma coisa, né? Então, lembrar do quê? Lembrar dos ensinamentos, né? Dentro do budismo, existe o que eles se chamam de caminho óctuplo, né? São 8 passos que o Buda deixou para ensinar o caminho da liberação do sofrimento. E um dos passos desse caminho é um tipo de atenção, né, que algumas pessoas chamam de atenção correta, né, mas é um tipo de atenção específica, né, que às vezes o Buda até dizia assim, que era como você afinar a corda de um instrumento. Se você esticar demais, estoura, se você afrouxar demais, você não tira som, né? Então, é muito difícil de explicar isso em palavras, né? Então, acho que talvez por isso seja tão difícil de traduzir, né? Mas eu acho interessante, depois eu vou falar da relação que eu faço entre esse lembrar e o mindfulness na ACT, né? Se a gente pegar quem trouxe o mindfulness para o Ocidente
foi um médico, né, chamado João Kabat-Zinn, né, que ele tem toda uma vivência dentro do budismo, e ele trouxe o mindfulness para esse ambiente secular, ele trouxe o mindfulness para ser estudado na academia, né, para entender os seus efeitos, né? E a definição dele de mindfulness é uma das mais conhecidas, é uma das mais utilizadas. E ele vai dizer alguma coisa mais ou menos nesse sentido que eu coloquei aqui com as minhas palavras, né? Não é com as palavras dele, mas mais ou menos é o que ele diz, é que o mindfulness seria a gente prestar atenção em alguma coisa de forma intencional, né? Ou seja, de propósito, eu escolho alguma coisa para depositar a minha atenção, né? E de uma maneira específica, ou seja, tentando não julgar aquilo que eu estou olhando. Então, tem um tipo de olhar, tem um tipo de atenção, né, que tem qualidades específicas ali, né? Aí, quando a gente traz isso para a terapia de aceitação e compromisso, né, a gente vai ver que quando a gente está falando da flexibilidade psicológica, tem 4 processos, que são os processos que a gente chama de conscientização e aceitação, né, que a gente poderia chamar de processos de mindfulness, que são os processos que a gente vê aqui, né, do lado esquerdo desse hexágono, que a gente chama de hexaflex, né, que seria o quê? O contato com o momento presente, a aceitação, a desfusão e o eu como contexto, ou self como contexto, né? Mas para quem não conhece, seria mais ou menos assim. Contato com o momento presente seria eu me abrir para o que está surgindo no aqui e agora, né? E estar plenamente em contato com aquilo, né? E não estar lá no futuro, né? Por exemplo, eu lidando com uma ansiedade, às vezes eu posso estar interagindo com a minha ansiedade a partir de projeções futuras. O que está acontecendo? Será que eu estou tendo um ataque cardíaco? Será que eu vou morrer? Né? Então, no caso aqui dessa prática que a gente tem, desse processo que a gente tem dentro da terapia de aceitação e compromisso, seria eu realmente entrar em contato com as experiências no aqui e agora, né? Aceitação não é a palavra ideal, né? Porque a gente pensa muito em resignação, a gente pensa em uma coisa meio passiva, tipo, ai, tá bom, né? A vida é assim mesmo, que droga, tal. E não é isso. A ideia de aceitação é de uma postura, de uma escolha, né? De ativamente eu me abrir para o que está surgindo, de eu não tentar controlar as experiências, porque a gente sabe, pelos estudos da ACT, né, e de outras abordagens, que quando você tenta controlar, por exemplo, uma emoção, ou quando você tenta controlar um pensamento, você acaba produzindo mais dessas experiências internas, né? Então, em vez de eu tentar controlar, eu abro mão desse controle e me coloco de uma forma aberta, me coloco ali, então, observando no aqui e agora, com abertura, né, de uma postura de não vou controlar, vou simplesmente permitir que as coisas que estão surgindo dentro de mim sejam do jeito que são. E aí a desfusão seria olhando para pensamentos pelo que eles são, ou seja, pensamentos. Eu não vou ser carregada por essas relações que minha mente está fazendo, né? Então, a mente o tempo todo está classificando, isso é bom, isso é ruim, isso é agradável, é desagradável, é certo, é errado, é justo, é injusto. Não. Então, por exemplo, se eu tenho uma ansiedade, eu vou notar no aqui e agora, né? Não lá no futuro. Eu vou notar isso com abertura, né? Vou permitir que a ansiedade esteja ali, sem ser capturada pelas classificações que minha mente está fazendo sobre a experiência de ansiedade, né? E
eu vou olhar isso a partir de uma perspectiva mais flexível, de um eu mais amplo. Então, como hoje, eu estou achando bonito, né, que desde o início da manhã, várias pessoas deram um modelo aqui de como ser um terapeuta comportamental contextual, né? Todo mundo foi muito verdadeiro nas interações e se mostrando do jeito que realmente é, né? Então, quando a pessoa se apega, por exemplo, a um conceito de, eu sou psicóloga, professora, estou aqui para ensinar e tudo mais, eu não posso ter experiências, como é que eu vou ter ansiedade, né? E as pessoas aqui abrindo, puxa, meu coração está disparado, eu estou ansiosa, né? Então, eu olhar para isso dessa perspectiva em que eu não me limito por uma narrativa que eu tenho a meu respeito. Então, se a gente pegar esses 4 processos, a gente vai ver que aí estão os processos de mindfulness dentro da terapia de aceitação e compromisso.